Olá, semioticistas, dando continuidade à nossa análise dos observadores nos fragmentos da obra de Zola e no outro fragmento da obra de Simon. Hoje nós vamos tratar da aventura da percepção. Então, assim como a filosofia positivista, ela tinha encontrado seu narrador na obra de Zola, ela igualmente a fenomenologia da percepção, ela encontrou na obra de Simon o seu romancista, ou seja, aquele que retrata a aventura de perceber. Merleau-Ponty notava assim, já em 1960, após a leitura da obra La Route de Flandre, e ele dizia o seguinte, que ver é a permissão para não pensar a coisa, já que a vemos. E mais adiante ele diz que ele fala da visão sensorial, que é a visão do visionário. Ou seja, a dilatação em Zola se opõe, nesse caso, em Simon, uma retratação do gesto perceptivo sobre si mesmo. E ele o faz em um simples jogo de focalizações. A visão, voltada para o exame detalhado das qualidades sensoriais, parece retornar à sua forma elementar e primitiva, que é o tato. O esquema descritivo é, pois, muito diferente daquele que depreendemos anteriormente. Nós vamos nos deter em duas características que concernem ao estatuto do sujeito e à escritura da percepção. Então, primeiramente, se nós consideramos o enunciado principal no centro do texto citado, o seguinte: a locomotiva entrou. Nós constatamos que se encaixa literalmente nas determinações que o precedem, ou seja, o acúmulo de particípios presentes e na que lhe sucedem até o final do texto. Sua função regente é atenuada por sua posição, e seu sujeito, locomotiva, surge em meio a qualificações, como uma denominação esperada no processo de uma construção, ou seja, o termo resultante de um feixe de percepções do qual ele é a condensação lexical. De modo que a figura semântica da palavra locomotiva se impõe de modo mais tênue que todas as que concorreram para construí-la. Da mesma forma, a multidão é apenas a síntese das apreensões, das repulsões, de toda a massa afetiva de defesa e de temor que constituem sua forma nesse instante. O mesmo ainda podemos dizer para os enunciados de saber que focalizam o observador, ou seja, não apenas eles estão modalizados pelo possível ou pelo provável, no fragmento, por exemplo, que diz talvez à espera desse dia, e não apenas estão imersos em um contexto emocional e sensível, mas, além disso, não remetem a qualquer fonte subjetiva determinável. Nós podemos dizer que a escritura de Simon retarda o sujeito. Ele, ou seja, explora todo o espaço intermediário que o faz surgir nas dimensões passional, perceptiva e cognitiva e parece manter-se nessa mediação. Ela expõe a sensorialidade movente que insere o sujeito no mundo dos objetos, mas suspende até o limite o momento de nomeá-lo, ou seja, de fixá-lo. Então, como no caso da locomotiva, a formação sensível se acha a tal ponto consumada que o nome, quando enfim aparece, tem a função de uma simples caixa registradora, ou seja, sua significação não determina mais nada, ou seja, ele é apenas a síntese ressoante do processo que o formou. Ou seja, ele é o produto de uma definição indireta que tem toda a prioridade sobre ele. De uma forma mais geral, nós podemos dizer que na escritura de Simon, o actante ele está enfraquecido. Sujeito e objeto, tanto da enunciação quanto do enunciado, estão instalados sempre precários ao final de uma rede complexa de relações predicativas que contribuíram em conjunto
para constituí-los. Ao contrário do sujeito na obra de Zola, sentinela que controla a ordem da visão, ele está imerso por uma espécie de dissipação dócil e consentida no próprio centro da percepção, como para favorecer a explicitação do que o institui na solidariedade estreita, íntima, entre aquele que vê e o que é visto. No que concerne à escritura da percepção, podemos dizer que é o percurso narrativo do seu advento que é visado na descrição, um percurso de diferenciação actancial. Merleau-Ponty ressalta muitas vezes o paradoxo da percepção. Diz, entreando-se na textura da visão, na imbricação, na intersecção, na intromissão, na imanência do percebido e daquele que percebe, no ocultamento do sujeito que vê no interior dos objetos visíveis, ele procura sempre o limiar, o corte originário e necessário que instaura nossas percepções como possibilidades do conhecimento. Ele procura isolar a ruptura a partir da qual se organizam as práticas do saber. Esse intervalo entre o olhar e a coisa é ocupado por uma modalidade fundadora, o crer, a fé perceptiva. É ela que funda a distinção e a impossível indistinção entre objetos vistos e os sujeitos que veem. Fora desse crer fundador, a imersão seria total, alucinada na inerência absoluta de um sujeito e de um objeto que seriam, por isso mesmo, inomeáveis. E é exatamente esse limiar, o da actancialização, que é visto pelo texto de Simon, chegando aos limites da indisibilidade do visível e dando a palavra ao imperceptível da percepção. E isso explica a forma de uma escritura que procede de uma apreensão tensionada por aproximações graduais, acumulações e intromissões. São as superposições quase sinonímicas. Quando diz, por exemplo, no fragmento, onde diz, por uma espécie de horror instintivo, ou de instinto intuitivo de repulsão, ou ainda a diferenciação progressiva entre dois temores, o medo, que é virtualizado, de cair sob as rodas, e o horror, atualizado, de penetrar nos vagões. Exatamente, é o deslizamento do modo sensorial na imanência do embarque no trem que substitui a ordem do visível, do fosso, do vale, pela ordem mais elementar do tátil, invisível muralha, um invisível paredão. E inverte na anulação da distância a relação entre o sujeito e o objeto da percepção. Ou seja, é o trem que avança contra a multidão. É o vagão que vai incorporá-la. E a correspondência das figuras visuais e táteis com as que qualificavam a locomotiva no início do texto, área e monumental, reforça a absorção do sujeito em sua percepção, o tornar-se trem da multidão. Assim, o jogo das diferenças no sentido estrutural do termo, na escritura de Simon, mais do que ser categorial, é sempre uma variação de intensidade. Na obra de Zola, a diferença articulada em junções era, antes de mais nada, categorial. O espaço, que se apresentava como uma complexidade discretizada e segmentável, oferece-se como um conjunto impreciso, submetido a modulações ou às modulações de tensão sensorial. O sujeito observador, no texto de Simon, difundido nas figuras de sua percepção, ele é enfraquecido e incerto. Ele formava na obra de Zola, no de Zola, a base inabalável da construção do mundo visível.
e garantia da visão e é responsável pela extensão aplicativa das categorias espaciais.